Ilustres amigos do canal, tudo bem? Estamos iniciando hoje a nova série aqui do nosso canal, Bitcoin, a revolução financeira. Eu havia feito uma pesquisa aqui no canal e para saber os interesses a respeito de novos tipos de investimento. E ficou constatado por meio dessa pesquisa que Bitcoin é um dos assuntos mais interessantes. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque essa nova série vai abrir a sua mente sobre esse novo mundo financeiro, para que você deixe preconceitos de lado e medos que o mercado tenta te colocar. O propósito aqui não é te indicar investimento em Bitcoin, mas te mostrar as características deste ativo que eu já conheço há mais de 1 ano e meio e entendo ser muito interessante passar para vocês algumas informações. Neste primeiro vídeo dessa série, nós falaremos do que é o Bitcoin. Qual é a garantia que o Bitcoin tem? Que tecnologia é essa? E da onde vem esse valor financeiro? Então, começamos o vídeo agora e você é meu convidado nessa nova playlist. Vamos começar! Fazendo primeiro aqui um disclaimer. Este vídeo que você vai assistir e todos os outros do nosso canal são totalmente educativos. Eu aqui não indico qualquer tipo de investimento para qualquer internauta. Eu apenas trago informações, porque você já sabe aqui, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Então busque sempre informações e fontes confiáveis e transparentes que não tenham conflito de interesse com o investimento que você tem interesse em realizar ou mesmo em conhecer. Fica a dica aí para você. Primeira coisa, o que é Bitcoin? Muitas definições nós temos no mercado e eu vou trazer algumas delas para você, mas já posso te garantir que se alguém falar que tem a definição 100% correta, já desconfie, porque não é fácil definir esse novo tipo de ativo. Vamos lá, então como eu disse, tem muitas definições no mercado. A mais comum ou a mais tradicional é falar que o Bitcoin é uma moeda digital global. O criador do Bitcoin, que é o que nós vamos falar agora há pouco, ele diz que é um sistema de dinheiro eletrônico de ponto a ponto. Eu, particularmente, prefiro a definição de que é um ativo digital global anti-inflacionário. Nós vamos explicar cada uma dessas partes ao longo dos nossos vídeos. Por isso, fique tranquilo, mas por enquanto só grave essa informação presente em todas as definições. É digital ou eletrônico. Veja que essa informação está presente em todos e você precisa entendê-la porque ela vai estar nas características que nós vamos apresentar. Mas da onde surgiu a ideia do Bitcoin? Quem foi o suposto maluco que criou essa ideia? Vamos lá. A criação do Bitcoin ela começou no ano de 2008. Se vocês relembrarem, no ano de 2008 foi quando nós tivemos a crise do subprime ou das hipotecas nos Estados Unidos. Uma mega crise e a última grande crise financeira mundial. Tivemos a quebradeira de várias instituições, principalmente uma nos Estados Unidos, que foi o Lehman Brothers, um famoso banco americano que foi quebrado. Naquela época, no auge daquela crise, uma pessoa de nome ou até de codinome que até hoje não sabemos, chamado Satoshi Nakamoto, isso mesmo, Satoshi Nakamoto, criou então uma nova moeda e divulgou então o white paper do Bitcoin, com 9 páginas descrevendo o que seria essa nova moeda ou esse novo sistema de pagamentos. Esse Satoshi, se é que ele existe ou se é um grupo de pessoas, uma instituição, criou, definiu as regras, como é que seriam produzidas as moedas e alguns anos depois desapareceu. Mais ou menos 3 anos depois ele sumiu. Então ninguém sabe mais quem é o Satoshi e talvez nós nunca saberemos. Só que tem um detalhe, as regras do Bitcoin são tão claras, tão nítidas, que ele não precisa de um controle central, não dependem do Satoshi. Aliás, não dependem de mim e de você, e você vai entender já já por quê. Vamos lá então falar das 5 primeiras características do Bitcoin. Só que antes,
dê aí aquele super like para ajudar o nosso canal, aumentar a audiência e eu saber se vocês estão gostando desse vídeo. Eu queria que antes de falar das características, você escrevesse aí no comentário: você sabia o que é Bitcoin? E a segunda pergunta: você tem Bitcoin na carteira? Eu quero fazer um levantamento aqui durante esse vídeo para saber como direcionar as próximas informações. Então responde aí: você tem Bitcoin e você conhece Bitcoin? Vamos lá para as características então a respeito dessa moeda. Ele é totalmente digital ou totalmente eletrônico, como alguns preferem chamar. Então vamos lá. Você precisa saber que quando ela foi criada em 2008, foi a primeira criptomoeda criada. Você vai entender a criptomoeda já já, porque essa palavra de cripto. Mas ela é a primeira desse mercado, é a pioneira. E não existe, então, Bitcoin em meio físico. O que significa isso? Não existe em moeda e nem em nota o Bitcoin. Ele só existe em meio digital e eletrônico. Então, se alguém quiser aí te oferecer uma moeda ou te oferecer uma nota, muito cuidado. E por que nós temos então desenhos? Inclusive aqui no vídeo do nosso canal, para chamar vocês, eu coloquei esse desenho, porque foi divulgado como assim um marketing. Criou-se vários tipos de moedas somente para divulgar o que poderia ser essa moeda digital. Então grave aí, essa é a primeira característica. A segunda, e talvez a pergunta mais feita nesse mercado: qual é a garantia ou o lastro do Bitcoin? Ou seja, se você investir em Bitcoin, qual era a garantia que você tem de que isso realmente existe? A garantia é a mesma que eu vou te responder para as moedas fiduciárias, como por exemplo o real, como o dólar, como o euro. Qual é a garantia que você tem dessas moedas? Basicamente, nenhuma. Você vai dizer: olha, mas tem um Estado por trás. Ok, mas tem total desvalorização. Veja quanto o nosso real desvalorizou desde a sua criação. É impressionante a desvalorização da nossa moeda. Se você acha que o dólar também não desvalorizou, se desvalorizou e muito. Só que como ela é uma moeda mundial, desvaloriza muito menos do que o nosso pobre real. Então essa é a primeira informação. Não existe então um lastro, uma garantia em relação ao Bitcoin. E a garantia está fundamentada onde? Principalmente nos parâmetros tecnológicos, ou seja, no white paper que foi criado e divulgado com regras muito claras que estão vigentes e que vão estar vigentes até o fim dessa moeda e que você vai entender ao longo de todos os nossos vídeos. E além disso, o aspecto financeiro. Diferentemente das moedas fiduciárias, o preço do Bitcoin está numa clara tendência de alta. Às vezes nós temos correções de curto prazo, como agora, nessa data que eu gravo esse vídeo. O Bitcoin já chegou a valer 69 mil dólares. E nessa data que eu gravo, no dia 22 de novembro de 2021, está valendo 55 mil dólares. Então veja que é uma queda substancial aí de aproximadamente aí uns 20%. Só que entenda, essa queda pode ser momentânea, porque o ativo segue em tendência de alta. Então anota aí. Não tem garantia, assim como nenhuma outra moeda mundial. A garantia do Bitcoin são seus parâmetros financeiros e tecnológicos. Terceira característica prioritária. Já que nós falamos de características tecnológicas, é bom que você entenda por que o Bitcoin é uma cripto. Criptomoeda vem de criptografia. E o que significa blockchain? São dois termos muito utilizados. A criptografia é tida como uma camada de segurança da rede, ou seja, é uma camada que garante que o Bitcoin é seguro. Se você não sabe, o Bitcoin nunca foi invadido. Então a rede que faz então as transações de Bitcoin de compra e de venda, nunca houve uma invasão. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que perderam, que deixaram Bitcoin na corretora e acabaram perdendo dinheiro. Isso acontece? Sim, já aconteceu e de vez em quando continua acontecendo, mas em nada, absolutamente nada tem a ver com a rede do Bitcoin. Isso são corretoras que muitas das vezes não têm a devida segurança e permite então a invasão de hackers. Então grave novamente, nunca a rede do Bitcoin foi invadida, 100% segura desde a sua criação há mais de 12 anos atrás. E então as transações nunca foram interceptadas. Eu acho que isso já te dá um nível de segurança. O seu banco, por exemplo, será que já teve algum problema?
Se você gosta do Pix, que foi lançado há pouco mais de um ano, você já viu que os dados, então, a base de dados do Pix já houve, inclusive, aí, divulgação. Então veja a segurança que você tem com relação à criptografia. Bom, todas as transações realizadas na rede do Bitcoin, elas são registradas na blockchain. A blockchain é o que nós chamamos de um livro contábil digital e público. Bom, trazendo então para que você entenda, quando nós estamos falando do meio físico, de empresas realmente que existem, todas as transações são registradas e essas empresas têm então um livro contábil para que ela possa estar registrando todas essas transações, primeiro para efeito de fiscalização. O Bitcoin também possui isso. Todas as transações do Bitcoin são públicas, elas podem ser conferidas e elas são registradas na blockchain, que é esse livro então contábil, só que ele é digital, então permite a consulta de todas as transações. Além disso, as transações do Bitcoin geram sempre um código alfanumérico. Ele é único e é complexo. Então é impossível ter duas transações de Bitcoin com o mesmo código alfanumérico. As transações do Bitcoin também não podem ser desfeitas. Por quê? Uma vez que elas são registradas nesse livro contábil e ele é público, você não pode revertê-la. E as transações vão acontecendo uma atrás da outra de uma maneira sequencial e que impede elas serem desfeitas ao longo do tempo. E por fim, recapitulando, todas as transações são públicas, permitem a consulta. Não quer dizer que você possa consultar o seu CPF, mas pode consultar a sua carteira. Então, para fazer uma transação em Bitcoin, você precisa ter uma carteira. Quando você abre uma conta numa corretora, você recebe então um código de uma carteira pública. Essas carteiras é que permitem serem consultadas. Mas existem também dispositivos mais modernos que inclusive dificultam a consulta desse tipo de carteira. Então veja, essas informações é que trazem a garantia, que trazem a segurança para o Bitcoin ao longo dessa mais de uma década e que traz confiança para os investidores. Por isso, cuidado, quando você ouvir dizer que pessoas foram roubadas, foram assaltadas, não foi por causa da rede do Bitcoin. Muito provavelmente foram de descuidos em relação à segurança, em relação à corretora ou em qualquer outro dispositivo. E nós vamos falar também aqui nos nossos vídeos os dispositivos para comprar e para armazenar o Bitcoin. Se você já está gostando, não deixe de dar aquele seu super like, porque ajuda muito esse nosso canal, principalmente quando lançamos uma série nova como essas a seu pedido. Vamos lá! Vamos falar da terceira característica em relação à segurança, é o anonimato. Pode não ser possível, então, você identificar o dono do Bitcoin. Como eu te disse, o CPF ou o CNPJ, mas a carteira é pública. E qual é a ideia central a respeito, então, desse anonimato? É você não ter que depender de prestar contas para ninguém. O Bitcoin diz que você é o seu próprio banco. E aí você precisa, então, tomar cuidado para que você mesmo administre, então, a sua carteira, os seus investimentos. E logo, se você está administrando, em tese, você não depende do Estado, então, para que possa estar te fiscalizando, porque você é responsável por todas as suas ações financeiras. Só que calma, e tem tido, então, aí um caminhar mundial para que nós tenhamos legislações e regulamentos específicos do Bitcoin. Isso está caminhando, mas ainda não está muito claro como vai avançar. A quarta e penúltima característica desse vídeo. Bom, já falamos então da segurança, já falamos da questão do lastro, o que é o Bitcoin e agora o aspecto financeiro, que talvez seja o que você está mais interessado. Por que o Bitcoin valoriza muito? Qual é a origem do seu valor? Primeiro você tem que saber que ele é um ativo escasso, ou seja, a quantidade produzida ela foi definida previamente há 12 anos atrás. O número do Bitcoin já está pré-definido, serão 21 milhões de moedas e diariamente essas produções são realizadas. Só que a cada 4 anos, grave bem, 4 anos acontece o chamado halving, ou seja, é a redução da quantidade de moedas produzidas. Então, se você tem um ativo que é escasso, que está reduzindo a quantidade dele, mas a demanda está aumentando, você já começa a entender, então, por que esse ativo se valoriza. E para comparar, então, com as moedas dos nossos países, veja que agora, na pandemia, muito mais recentemente,
todos os estados produziram moeda assim sem parar, independentemente do país, para poder tentar conter a crise financeira. E quando você aumenta a produção da sua moeda no seu país, você está desvalorizando, porque quanto maior a produção de moeda, maior é a inflação no seu país. E a inflação corrói o seu poder de compra. Então veja que o Bitcoin é inflacionário, ele vai reduzindo com o tempo, e isso já está programado tecnologicamente. Essa regra é imutável. Segunda informação importante que eu já passei, a redução da produção com o passar do ano. A cada 4 anos, então, tem o halving, que é cortar a produção pela metade. E isso influencia diretamente no preço do Bitcoin. E nós vamos falar um pouco mais à frente qual é essa influência, para que você entenda que o Bitcoin também passa por ciclos. Ciclos de alta, como nós estamos agora, e ciclos de baixa, que muito provavelmente virão lá no meio do ano que vem. Aguarde que você vai entender um pouco mais. E para finalizar, então, o aspecto financeiro está aí, a elevada demanda. A cada dia, a cada mês e a cada ano, novas carteiras de Bitcoin são criadas. Novas pessoas estão interessadas no Bitcoin. E isso faz com que a demanda cresça. E como a oferta diminui, nós estamos tendo aqui, então, uma relação de um ativo com alta procura e com reduzida oferta. Isso faz o preço aumentar cada vez mais. Para finalizar esse primeiro vídeo do nosso canal, e eu espero que você esteja entendendo. Se não estiver, não tenha receio, coloque aí nos comentários. Se você for uma pessoa tímida, pode mandar um e-mail, está aí embaixo. Ou entre no nosso grupo do Telegram. Na descrição do nosso vídeo tem um grupo no qual podemos debater o assunto de Bitcoin. Para finalizar, qual é a utilidade? Esse é um outro ponto. Para que as pessoas comprariam Bitcoin se não for tão simplesmente como investimento? Como eu disse para vocês, na minha definição, o Bitcoin ainda é um ativo digital. Porque para ele se tornar uma moeda, ainda demoraria muito, muito mesmo. E as características para ele se tornar uma moeda, eu ainda acredito que estão um pouco distantes. Mas veja, é o ativo que mais cresceu de preço desde 2009. Estou falando anualmente, nos últimos 10 anos, 12 anos aproximadamente, que ele foi o ativo que mais cresceu de preço. Além disso, o Bitcoin pode ser utilizado como uma forma de pagamento ou de recebimento. É isso mesmo. Você, pessoa física, vai ter uma carteira que você pode transferir recursos seus para uma outra pessoa. E se você está assustado com o preço do Bitcoin, quando eu falei para você 55 mil dólares, algo em torno de 300 mil reais, saiba que você pode comprar 0,7 zeros de um Bitcoin. Então veja que você pode comprar uma quantidade extremamente reduzida. E assim as pessoas podem transacionar, tanto entre pessoas físicas como pessoas jurídicas, pequenos valores. Inclusive instituições, algumas recebem Bitcoin para pagamento de seus serviços e de seus produtos. Falaremos um pouco mais adiante. Nesse momento eu quero só que você grave que grandes empresas estão investindo em Bitcoin. Talvez você não saiba, mas já existem 19 empresas mundiais que estão listadas em bolsa que possuem Bitcoin. A mega empresa Tesla, talvez a empresa que mais cresceu nos Estados Unidos, do famoso Elon Musk. O PayPal, a grande rede de pagamentos internacionais, garanto que você já conhece. O Mercado Livre, esse não tem como, todos nós conhecemos e já utilizamos alguma vez. E a grande possuidora de Bitcoin chama MicroStrategy, é uma empresa americana que tem já centenas de Bitcoins. Eu disse centenas de Bitcoins. Essas são empresas internacionais, mas no Brasil nós temos a Empíricos. Essa empresa, então, do ramo financeiro e que faz, então, análises de ativos, muito conhecida no mercado financeiro. Temos a IUB também, já falei sobre ela aqui no canal. E até o Fundo Verde disse que já investiu em fundos de Bitcoin. Então estão aí as informações iniciais para que você possa abrir a sua mente, perder um pouco de medo e ao menos continuar assistindo os vídeos do nosso canal sobre esse tipo de moeda, sobre esse tipo de investimento, para que você não fique atrás, ao menos no conhecimento. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais abra sua mente para o Bitcoin, a revolução financeira. Um abraço e até o próximo vídeo.